Bom dia. Me inspirei no seu João, porque hoje em dia nós nos cumprimentamos geralmente assim, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Cheguei aqui dos meninos, tudo bem, tudo bem. Seu João estava ali dentro, falei, bom dia, seu João, tudo bem? Tudo ótimo, minha filha, como vai? A cara do Luiz lá. Aí nós todos ficamos, nossa, deve estar mais ótimo ainda para o senhor, né, seu João? Mas não, há essa disposição interna, né, para alegria. Isso é muito bom e a gente tem que buscar. E a gente vai falar dessas coisas assim, né? Ou dessa coisa, desse assunto, violência. Isso está longe e ao mesmo tempo muito perto? Eu diria que está muito perto e às vezes perto demais, né? Não cabe para mim, Agnes, embora eu acho que o mundo está violento. Eu diria, onde você está inserido? Da onde você vem, para onde você vai? Para mundos. Esse particularmente está violento, é um planetinha complicadinho ainda, mas em fase de transformação. E como eu gosto muito de abordar a doutrina dentro de temas do cotidiano, vocês sabem disso, quem me conhece um pouquinho, então eu acho que valia a pena a gente conversar sobre coisas que estão aí nos bate-papos de todo mundo, né? Nas rodas sociais que a gente participa. Inclusive naqueles assuntos que não têm a ver diretamente com a palavra ou com atos mais agressivos. Porque a gente sofre e faz e comete violência muitas vezes no nosso dia a dia e a gente não se dá conta disso. Então, o que a gente reclama que está acontecendo lá fora, muitas vezes é só um sintoma de algo que vem de dentro, ou na maioria das vezes, né? Bom, a violência, se nós formos definir, pegarmos textualmente, a gente vai encontrar várias definições, mas a palavra em si, ela vem, né, do violare, do latim, do violentia, na verdade, do violare é uma outra designação, mas também conjunto, mas do violentia, veemência, impetuosidade, violação, do violare, usar a agressividade de forma intencional, ameaçar ou cometer ato que resulte em dano. Que tipo de dano? Um monte. A violência, ela é exercida na forma da agressão. Então, a agressividade é uma qualidade natural. Nossa, ora, vai tirar alimento de um bichinho. Isso era muito importante para esse bichinho, não o que está comendo a ração lá em casa, que preserva esse instinto ainda, é um animal. Mas era muito importante para que ele pudesse sobreviver em relação ao outro. Então, ele buscava o alimento e tinha que preservar aquele momento em que estava se alimentando. Então, muitas vezes agia com agressividade na defesa da sua vida, do seu alimento, do seu filhotinho, como muitas vezes a gente se vê impelido a fazer por instinto. Nós temos ainda essas faculdades, né? Esse potencial instintivo. Mas a gente pode dizer também que a agressividade seria agir ou responder de forma violenta, atacando a integridade física ou moral de alguém. Qualquer ato de hostilidade. Precisa puxar muito pela memória para a gente lembrar de algum ato de hostilidade que sofreu até ontem. Não vou nem puxar para hoje cedo, até ontem. A violência ela pode ser exercida em diferentes níveis, dentro de casa e lá fora. E ela pode ser de uma forma direta, de uma forma indireta, cometer grupo de pessoas, um indivíduo só, tem a ver com hierarquia, não ter a ver, um dano psicológico, em outro nível, enfim. Existem várias definições. A reflexão que eu trago, na verdade, é batemos um papo sobre aquilo que a gente faz e aquilo que a doutrina nos coloca sobre esse assunto. Tá? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, isso é uma definição de 2002, violência é o uso de força ou de poder real ou apenas ameaçado contra si próprio, contra outro, um grupo ou comunidade que resulte ou tenha a possibilidade de resultar em lesão, em morte, em dano psicológico, em deficiência de desenvolvimento e até em privação. Vai trabalhar nada, não deixo. É violência. Cala a boca. Quem manda aqui sou eu. É violência. Eu que sustento, quietinho. É violência. Cacha, isso é violência? É violência. Mapa da violência, mote para a violência, circunstância de violência, a gente poderia ficar falando aqui um tempão. Na verdade, no Brasil, os especialistas mapeiam a violência no sentido causal, vinculando-se, a maior parte dos casos, preconceito, exclusão social, corrupção, desemprego e drogas.
A minha pergunta aos senhores logo no início é: a gente acha que drogas é um assunto que está terminando ou a problemática está se esgotando? Exclusão social também, preconceito, a corrupção também, desemprego? São temas que a gente pode dizer, não, vamos ficar calmos porque isso está acabando? Não, infelizmente isso não está assim acabando. Mas tem uma série de outras coisas mapeadas pelos especialistas, mas o fato é que existem diversas determinações que motivam a violência, circunstâncias que propiciam a violência, com fatores causais diversos, inclusive genéticos, neurobiológicos, antropológicos e espirituais. Então, a gente vai abordar um pouquinho disso. Como se forma um agressor? Como que o indivíduo passa a ser agressivo? Ele pode passar a ser, ele pode já ter uma predisposição para ser, ou ele já pode ser naturalmente agressivo. Então, segundo os especialistas na área, muitos casos o agressor demora anos para ser formado. De que maneira? Aliás, existem N maneiras, mas algumas maneiras. Maus exemplos dos pais, os pais são violentos, ou pais são desinteressados, negligentes. Desinteressado e negligente é o quê? É largar o filho para a avó cuidar? Não, necessariamente. Ausência de limite é negligência. Não colocar a criança para respeitar o espaço do outro, respeitar inclusive o espaço da mãe e do pai dentro de casa, não dar o limite correto. Eu crio um indivíduo mais egoísta, mais orgulhoso, consequentemente mais propenso a uma oportunidade de cometer violência. A tolerância muito excessiva, você errou, pede desculpa, deu um tapa na cara do irmão, pede desculpas, eu já até falei isso com vocês aqui, pede desculpa, vai lá e desculpa. Ué, e apagou o erro porque pediu desculpa? Eu dizia lá em casa, meu irmão está aqui, pode provar, desculpa não é borrachinha. Desculpa é a atitude mental que você está tendo, verbalizando um arrependimento de um ato cometido, mas não apaga o ato cometido. Não é pedir desculpas, assim como não é rezar 5 Ave Marias ou 10 Pai Nossos que te redime do erro. Mas indica que você tem um arrependimento. A partir de agora, vamos sanar esse erro de uma outra forma, resgatando confiança, resgatando carinho e uma série de outras coisas. Ou, de vez em quando, indo para o cantinho de pensamento também, que pensar é bom. Ausência de carinho, o indivíduo não sabe o que é isso. Momentos de transformação da família, lógico, de forma traumática, separações, ganho ou perda de novos membros da família, pode deixar o indivíduo bastante aversivo, né? São contingentes preocupantes. Aprenderam a usar a violência, muitas vezes, para resolver problemas. Os indivíduos não reconhecem nem mesmo seus atos como violentos e até mesmo pensam que aquele comportamento é normal e aceitável. Eu já vi na fila de lojas, etc., criança levando cada cascudo. Já dei os meus também, mas isso é violência, né? Então, a gente brinca, né, com as pessoas, o grupo, e, enfim, a gente sempre entre os profissionais, a gente está conversando, dizendo como é interessante, quando a gente quer apelar para os tapas, né, é um atestado nítido de que nós não sabemos resolver o problema com, vamos dizer, diplomacia, né, com inteligência. Então tá bom, é porque eu quero ir pá. Ou seja, assunto encerrado. Mas o assunto pode se encerrar pela minha ascendência moral. Um doutrinador pode dizer a um espírito, agora chega, meu irmão, agora você pode ir embora. Se o pai tem uma ascendência moral e a hierarquia dentro de casa é respeitada, imediatamente esse espírito para o doutrinador, se ele tem essa ascendência, ele vai embora. Senão ele vai dizer, vou ficar aqui, vou perturbar. E quantas crianças dizem, não vou, não faço? Está faltando justamente colocar que o cacique é o dono da tribo, não é o índio, não é assim? Então a gente tem que fazê-los entender. Muitos casos, obviamente, estão associados a problemas de ordem kármica, que são sempre de ordem kármica, problemas de ajustamento. Na verdade, os transtornos psiquiátricos são de ordem kármica. Problemas de ajustamento, muitas vezes um estresse, está passando por um estresse pós-traumático, alguma coisa assim, o indivíduo fica mais descontrolado, até mais violento. Transtorno de personalidade antissocial, borderline, esquizofrenia,
o transtorno bipolar, mas de humor bipolar, são situações em que o indivíduo tem essa tendência a cometer atos de violência. Não significa que vai fazê-lo. Tá? Existe uma teoria sobre o comportamento agressivo, inclusive por psicólogos da Universidade de Yale. Essa teoria é de 1939, mas eu gostei muito dela porque ela tem a ver com outras teorias mais extensas e, de forma resumida, diz assim, que a agressão, na verdade, ela é uma consequência da frustração, da falta de tolerância diante da frustração. O que é frustrar? Não aconteceu do jeito que eu queria. Então eu estou frustrado, então eu fico bravo. A intensidade da agressão seria proporcional ao nível de frustração. Quando o indivíduo comete um ato de violência, o objetivo é, de alguma forma, tirar um sentimento de dentro. Esse sentimento, ele se acalma quando ele humilha ou degrada o outro. Porque é assim que ele se sente. Então, com algumas exceções óbvias, que todo mundo sabe, a violência seria prática de pessoas que estão doentes, inseguras e frustradas. Então, quando a gente está diante de um agressor, a gente tem que lembrar que esse indivíduo não está absolutamente nada bem. Como diz Joana, ele é um doente da alma, em qualquer nível de agressão. Aí a gente diz assim, mas isso lá na África, isso lá na Oceania, isso lá bem longe da gente. O Brasil, acreditem, está entre os países mais violentos do mundo. Na verdade, a América Latina, não as Américas, a América Latina, ela tem 7 dos 9 países mais violentos do mundo. O Brasil, globalmente, ele é o 9º. Sabe quantos países? Mais ou menos, lógico que são 196 da ONU, mas tem outros que o pessoal considera, outros que não considera, mas eu pus aproximadamente a 200 países no mundo. O Brasil é o 9º em violência. E a gente achando que era tudo lá para o lado do Iraque, do Irã e etc, não é? Bom, para vocês terem uma ideia, a gente perde para Honduras, para Venezuela, El Salvador, Colômbia, Trinidad e Tobago, Jamaica, Lesoto e África do Sul. O resto todos são menos violentos que nós, inclusive a Bolívia e o Paraguai. E o Brasil tem o maior número de cidades violentas entre as 50 áreas urbanas mais violentas do mundo, que foram calculados em cima de índices de de homicídios em cidades acima de 300 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia, Natal, que é um lugar que a gente gosta tanto de passear, é belíssima, é a cidade mais violenta do Brasil. Mas Fortaleza, aliás, meu marido está saindo de lá agora, 9 horas, está num congresso. Fortaleza chama muita atenção, está em 2º lugar no Brasil, mas chama muito atenção porque a taxa de violência em homicídios medida subiu assustadoramente. Entre 2016 e 2017, subiu 85%. E a violência está migrando para cidades menores. Exemplo de violência. Mas, Agnes, cadê a doutrina espírita para explicar como que isso é permitido? Calma, segunda parte, 2º capítulo. Já nós vamos falar sobre isso. Aliás, já foram assistir Kardec? Quem não foi, vá. Tá? Muito bacana. Muito bacana. A história direitinho, sem sensacionalismos, sem apelações. A história da doutrina, do início da doutrina espírita, contada lindamente, com muita suavidade, com muita ternura. Violência no trânsito. Resolvi pegar 2 casos como exemplo, tá? Então, olha, as pessoas estão se matando, elas jogam o carro em cima da moto, elas ficam bravas. Eu acho um absurdo. Acho um absurdo. Quem aqui, na última semana, expôs ou teve exposto o dedinho do meio de qualquer uma das mãos no trânsito? Acho que todo mundo. Porque a gente dá a seta, quer virar, o sujeito fica bravo e buzina. Aí, eventualmente, você fala, eu acho que eu não ouvi. E vira e diz assim, desculpa. Quando você fala desculpa, ele exibe que ele tem um dedo do meio perfeito. Aí aquilo detona
o que você tem de mais inferior. Você está rezando pouco mesmo, hein, meu filho? Seu sem vergonha vai mostrar esse dedo para a sua mamãe. Então, os dois estão sendo violentos e estão dizendo que lá fora há violência. E se ele não está bem, e se ele tem um transtorno psiquiátrico, e se ele está numa fase estressada, e geralmente nós estamos, ele pode, eventualmente, agir de forma inesperada. A gente se impondera de forma inadequada atrás de uma maquininha dessa. A gente pode ser o que quiser, ilusoriamente, porque isso não muda o que somos, nem a interpretação que o outro faz da gente. O outro pode pensar de mim o que ele quiser. Isso não vai mudar o que eu realmente sou. E também não significa que ele não está certo ou parcialmente certo. Mas o fato é o que você pensa não muda. Mas isso me dá a falsa impressão de que eu sou diferente do outro. Então eu posso humilhar através dessa maquininha. Nem precisa dessa, né? Tive um caso de um amigo que me contou ontem que, por se posicionar diante de um fato político, entre aspas, que aconteceu no nosso território nacional na última semana, num grupo de WhatsApp do condomínio dele, ele foi absurdamente hostilizado a ponto do indivíduo, que é identificado no grupo, chamá-lo de filho de uma excelente mãe dentro do grupo. Então eu pergunto, mas espera aí, eu não posso me posicionar? Né? Eu tenho que me posicionar só diante dos que pensam exatamente como eu penso. Então, se você pensa como eu penso, eu posso me posicionar para você como eu penso. Mas se você não pensa, eu não posso me posicionar para você e você para mim? Nós perdemos o direito de discordarmos? A sociedade evolui, mas antes disso ela passa por transformações. E é isso que a gente está sentindo. Então, queridos, a gente tem que lembrar que a gente violenta. Muitas vezes, muitas vezes. O indivíduo está falando, você está dando um curso. Você está falando, respondendo. O sujeito está lá do outro lado, onde você não vê, ele pensa que você não está vendo. Ele vira do lado e, ironicamente, com chacota, comenta com o que está do lado que você está falando. Aí você pergunta, você tem mais alguma pergunta? Ele diz, não. Mas aquilo foi um ato de violência, de hostilidade, de contraposição. Toda vez que você é irônico, que você é sarcástico, você está sendo violento. Então, o que acontece no micro pode se estender para o macro e a gente é vítima de nós mesmos. Violência contra a mulher. Existem pessoas que dizem assim para uma mulher que às vezes se posiciona, você é feminista. Feminismo é algo que as pessoas precisam ler para entender. Uma mulher que se posiciona com relação aos seus direitos, não necessariamente é uma mulher feminista. Mas ela com certeza está usufruindo muito do que esse movimento conseguiu. As pessoas pegam os extremos para dar exemplos de coisas. Eu sou da universidade pública, eu defendo a universidade pública, eu sou cria da universidade pública, eu trabalho numa universidade pública. Sou cria da Unesp e trabalho na FAMERP. Eu dependo e dependi para viver da universidade pública. Eu sei o que acontece dentro da universidade pública. Agora, existem universidades públicas mal direcionadas, ou mal geridas, ou mal gerenciadas, melhor? Claro que existem. Claro que existem extremos. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com posicionamentos. E interpretar também atos governamentais. E não se contrapor com o outro nesse sentido, mas aproveitar a reflexão do outro em prol da nossa reflexão. Então, a gente é violento todo dia, até no posicionamento. Quem você vai votar? No fulano. Parei com você, hein? Caraca, tudo que eu fiz até hoje não valeu. É só o meu posicionamento político que vale agora. Mas o outro pode não compreender isso. Mas você pode. Você está vindo aqui. E a quem muito foi dado, muito vai ser pedido. A gente sabe que cada um vai dar o que tem naquele momento evolutivo que está. Essa é a diferença. Então, qualquer atitude, segundo a Organização das Nações Unidas, qualquer ato de violência de gênero, homem para mulher, mulher para homem, enfim, que resulte, no caso aí para a mulher,
eu possa resultar em danos ou sofrimentos físicos, sexuais ou mentais, inclusive ameaças de tais atos, coação, privação arbitrária de liberdade, seja em vida pública ou privada, é considerado um ato de violência, no caso aí, contra a mulher. Aí as pessoas falam, para com isso. Tem umas piadinhas interessantes, né? Quem é da minha família sabe que eu adoro esse tipo de piadinha, né? Fulano não sabe porque está batendo, mas ela sabe porque está apanhando. Segura as cabritas, porque o meu bode está solto. É ou não é? A gente não foi criado assim? A gente ouvia isso. O que isso significa? Os homens estão acima das meninas. Então, eles são os que estão mandando. E há o constrangimento físico, porque as meninas são mais fracas fisicamente. Então, muitas vezes são tolhidas do ponto de vista físico, porque não tem a força física para combater isso. E há uma série de situações, de piadinhas, de coisas que a gente deve evitar, até entendermos que renascemos como meninas e como meninos. E que vamos ser colocados na posição que, ora, ultrajamos ou humilhamos. Além disso, muitas vezes temos uma mãe conhecida e viva, temos uma irmã conhecida e viva, além da esposa, e temos filhos. E muitas vezes, filha. Então, um dos meus amigos que gostavam de me provocar brincando com essas coisas, teve uma menininha há um tempo atrás, né? Falei, mas que bacana, todos aqueles conceitos de que podemos deixar o bode solto à vontade, olha a cabritinha aí no mercado. A minha não. Ai do sujeito que chegar aqui. E não pode, né? Mesmo peso, mesma medida. Casais que se casam e dura muito tempo o relacionamento, quando é que esse relacionamento dura? Quando tem tolerância? Antigamente, sim. Até hoje em dia pode ser, mas ele vai realmente ser bom e duradouro quando há respeito. Respeito. E por que é um problema de saúde pública? A gente fala, acha, é um caso ou outro. Não, gente, é sério, eu também não sabia até fazer o levantamento. É seríssimo. Daqui, se eu pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 meninas aqui, que está cheio de meninos. 10 meninas aqui, 3, pelo menos, já sofreram agressão. Por parte de meninos, vinculadas a gênero. 3. Mais ou menos isso. Na verdade, é 35%. E quase 40% dos assassinatos são cometidos por ex-parceiros. Então, há muita falsa crença sobre uma série de coisas. Que coisas? Em geral, o agressor das meninas, ele tem baixos níveis de educação. Acontece em todas as classes culturais, mas eu estou dizendo em geral. Baixos níveis de educação. Foi exposto a maltrato infantil, a história da violência, e agora covardemente, frustrado e inseguro, eu agrido o mais fraco. Experiência de violência familiar, pode ter transtornos psiquiátricos e inclusive alcoolismo, múltiplos parceiros, no caso das meninas, isso é um problema muito sério. Muitas aceitam a violência, o que leva ao aumento dela, e as nossas leis são muito fracas com relação às violências domésticas. Nas relações, discórdias e insatisfação marital, estou insatisfeito, mas tenho que ficar, e aí eu agrido pela frustração de ter que ficar. Dificuldade de comunicação do casal, crenças falsas sobre honra da família, pureza, o que é pureza sexual, privilégios sexuais do homem, piadinhas machistas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente está criando os meninos. Quem? Principalmente as meninas. A gente ainda tem agravantes para a condução da violência, para a formação de um agressor. Acesso a notícias de violência em tempo real, todo mundo assistindo uma cena violentíssima de assassinatos, a criança ali do lado, vendo tudo aquilo. Ou então ela ganha um videogame que mata. Você ganha para matar. Você fica mais esperto, mais empoderado. Lembra da história? Eu me empodero de uma forma diferente, dependendo do que eu uso, fora da minha realidade.
através do empoderamento natural que eu posso obter das minhas experiências e dos ensinamentos dos meus pais e dos exemplos, eu acabo me empoderando de forma inadequada, né? Achando que eu sou bom e eu não sou bom coisa nenhuma. Sites muito agressivos que ensinam a gente até a se matar se quiser, com muita elegância. Então são vibrações negativas e péssimos exemplos. Bom, então a gente já mapeou. Se existe desrespeito pessoal por aí, desrespeito conjugal por aí, e o que leva, obviamente, a um desrespeito coletivo, social, se eu somar isso com escassez de políticas efetivas de segurança e investimentos baixos em educação, o que eu vou ter? Mais ou menos como 2 mais 2 é igual, só tende a aumentar. Mas nós não estamos numa fase que está passando para um planeta de regeneração? Estamos. E quem diz que essa fase vai pegar só essa vidinha que você tem aí de restinho, como encarnado? Mas onde tem problema, tem solução. Isso é uma frase da psicologia, principalmente da familiar sistêmica. Onde tem problema, tem solução. Na visão espírita, as coisas estão exatamente no lugar. Tudo que eu passo as coisas que eu passo estão exatamente na ordem que precisa ser aprendido por mim alguma coisa. Então, ou elas estão sendo colocadas para o meu aprendizado, em função de estar testando a minha capacidade evolutiva, ou elas são frutos de coisas que eu estou colhendo. Então, eu preciso passar, porque, diferente de só pedir desculpas, a vida quer que você resgate o erro e aprenda a fazer o acerto. Então, aparentemente, tudo passa batido. Você vai lá e faz, vai lá e faz. É a vida te permitindo semear o que quiser. Mas depois, acorda cedo que agora você vai fazer a colheita. Então, a gente vai ter que colher o que plantou. Então, a gente sempre brinca, quer comer moranguinho com chantilly e plantou giló. Vai ter que comer giló. Eu adoro giló, gente. Vamos falar que plantou espinho? Melhor. Então, há um aumento significativo da violência. Mas o que nós temos que lembrar do conceito espírita fundamental? Não há retrocesso. Então, isso tudo está acontecendo como um véu revelador. E não como um retrocesso nosso. Nós estamos revelando. Lembra da história do joio e do trigo? Acharam que era brincadeirinha? Que o Cristo ia fazer uma piadinha com a gente? Que haveria uma separação? Quem aqui já peneirou no terraço? Eu já fui dessa época, a gente peneirava, um monte de grãos. O que fica? Tem que passar já peneiraram o café? Ah, passa o que tem que passar, mas a sujeira fica lá em cima. Então tem uma hora que a sujeira é revelada. Os espíritos algozes sabem disso, eles estão numa fase de desespero, porque eles vão ser retirados paulatinamente da Terra, com esse tempo já previsto pela espiritualidade para o crescimento evolutivo da Terra. A Terra é um planeta de expiação e de provas, não tem como a gente querer agora um paraíso. Ela é um planeta de segunda categoria. Então a maioria dos espíritos aqui, sem noção razoável do bem e do mal. Tanto é que o garoto começa a ganhar dinheiro com o tráfico, ele se sente o tal, ele tem mais dinheiro e ele também tem mais respeito da comunidade e mais meninas para ele sair. Acreditem, não deveria ser o contrário? Então, a sociedade somos todos nós, inclusive quem respeita mais esse empoderamento fictício, quem dá asa para isso, mas é muito interessante, tenho certeza que aqui não acontece isso, mas eu já ouvi isso diversas vezes em rodas sociais, que o tráfico é uma ameaça, que é um absurdo, que é isso, que aqui eu estou tão estressado, deixa eu fumar um cigarrinho de maconha para relaxar. É terapêutico. É terapêutico. Para os espíritos inferiores é super terapêutico. Ele relaxa junto com você. Tem nada de terapêutico na maconha. Ela é mais danosa do que o cigarro. Existem situações específicas que ela pode ser usada em extrato para conter dano cerebral. Isso é outro tipo de terapêutico. Então tem que se tomar muito cuidado com aquilo que a gente defende.
Muito cuidado. Então, enquanto isso é ilegal e existe o tráfico, eu condeno a violência, mas eu fumo cigarrinho. Condeno a violência, mas eu compro produto pirata. Ah, mas ninguém aguenta pagar o imposto. Dai a César o que é de César. E ao Cristo o que é do Cristo. Não consuma. Ah, tem alternativa? Claro que tem. A gente é inteligente, a gente é perspicaz, a gente pode transformar um pouquinho as coisas. O outro problema que a gente tem é que a educação não está voltada para aspectos da essência da vida. Muitas vezes, eu mesmo faço isso. Eu estou com tempo livre, eu levo meu netinho, deixa eu parar de babar. Meus filhos não tanto, porque a gente tinha outras coisas na vida, outras perspectivas, outros meios de lazer. Mas hoje, se a gente está num tempo livre, o que você quer fazer, Elô? Vovó, vamos no shopping, nos brinquedos? Outro dia eu me peguei pensando nisso. Por que ele não pediu para ir numa praça pública brincar? Por que ele não pediu para ir no parquinho? Lógico, ele está numa escolinha que ele faz isso, ele brinca no parquinho. Mas mesmo assim, é uma inversão de coisas. E lá ele tem um super estímulo a quê? Mesmo que ele não compre nada, a consumir. A consumir. E a entender uma essência diferente daquilo que depois a gente quer cobrar dele. Orgulho, egoísmo e materialismo. Influência de espíritos malignos. Ou não? Ou não? Essa noite eu tive que pedir, por favor, para a espiritualidade amiga tirar um sujeito lá de casa, que a coisa estava difícil. Eu queria dormir, o bichinho não deixava. Porque eu ia falar de violência hoje. E o compromisso que a gente tem quando fala em nome da doutrina, quando senta numa mesa mediúnica, é a ver com isso. Ou acharam que entrando na porta de um centro espírita, todos os problemas iam ser resolvidos? É óbvio que não. Jesus não prometeu isso. O que o Cristo disse para nós? Ajuda-te, que o céu te ajuda. Bata e abrir-se-vos-á. Então a gente tem que lembrar que as coisas acontecem, mas é a forma que a gente lida com elas que faz a diferença. Ao adentrarmos uma casa espírita, ao recebermos a doutrina espírita, o que nós estamos recebendo é esclarecimento, é proposta de mudança da lente de ver o mundo, é uma transformação interna, é uma capacidade maior de compreender o outro, o mundo, e se sentir automaticamente melhor, mas jamais desprovido de problemas. Porque problemas no mundo de expiação e provas são naturais para a gente crescer, para reafirmar amores, louvores, dignidade, honra, boas percepções, lealdade. E a gente tem que não ficar em cima da peneira, não, vamos passar. A porta é estreita. Separação entre ciência e religião. Eu trabalho com ciência, eu já não separo mais. E muitos cientistas não separam mais. Mas, infelizmente, a ignorância do Evangelho, achando que são coisas díspares, né? Faz com que muitos se enganem e propaguem a falta da existência do plano superior. Consequentemente, as minhas ações pode ser que passem desapercebidas. O materialista é assim. E a gente tem espíritos muito assustados na reunião mediúnica, vendo que, na verdade, não era bem assim. As coisas não passavam. Miséria, crueldade, injustiças, leis falhas, fanatismo, desagregação familiar, muita raiva, muito ódio, corrupção. Efeito de nós mesmos. Mais uma coisa, tá? Piamente no Evangelho, em todos eles, de todos os seguidores do Cristo, mesmo nos apócrifos, e está em qualquer lugar, do ponto de vista religioso que a gente opte. A lei humana falha. A lei de Deus, não. Na visão espírita, como eu disse para vocês, Joana define o violento como alguém perturbado em si mesmo. Em Luzes do Alvorecer, Divaldo, pelo espírito de Marco Prisco, diz que somente quem ama e se reveste de bondade pode resistir aos conflitos e desafios perturbadores da sociedade agressiva que prefere ainda ignorar o bem. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 756,
Kardec pergunta: a sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? E os espíritos respondem dando-nos muita esperança, mesmo considerando que nós somos também artífices da violência, que sim, a humanidade progride e esses homens em quem o instinto do mal ainda domina e que se acham deslocados entre as pessoas de bem, vão desaparecer gradualmente, como o mau grão se separa do bom, quando esse é ajoelhado. Mas desaparecerão para renascer sob outros invólucros. Então a gente diz assim: que papai do céu mais injusto, aquela criancinha passando por dificuldades tão violentas. Se a gente fizesse um retrocesso, veríamos um adulto violentando muitas vezes. E às vezes experimentando o valor da vida, como ela é preciosa, como ela deve ser valorizada. E principalmente para alguém que está na iminência de perder aquele indivíduo, sentir que o filho do outro é tão importante como o filho dele, que ao violentarmos o filho do outro, sentiremos de alguma forma a violência contra os nossos. Ai, toma lá da cá, pá, papai do céu é punitivo? Não, é professor. Professor. E às vezes a gente tem que partir para a aula prática, já que o aluno não entende a teoria, ou para reforçar conceitos. Bom, no capítulo 9 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, é um capítulo que tem que ser lido, relido e lido de novo. Injúrias, eles abordam subtemas: injúrias e violências, afabilidade e doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera, citando as passagens do Cristo nos diferentes evangelhos. Aqui eu citei Mateus, mas como são bem-aventurados os brandos, os pacíficos. Não matareis, a quem quer que mate merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá a condenação no juízo. Por essas máximas, Jesus, dito pelo Evangelho, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. E ainda no capítulo 9, é uma das frases mais lindas, na minha opinião. A vida é difícil, os espíritos nos dizem. Bem, eu sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por nos ferir. Havemos de reconhecer, entretanto, que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. E diz: coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de se penitenciar, ao passo que vós tendes a espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Mas alguém pode ter sofrido uma violência. E se 3 mulheres entre 10 daqui sofreram, e sem contar violência infantil, sem contar violência no trabalho, sem contar aquele pai e aquela mãe que foram violentos e etc., o que dizer do ponto de vista doutrinário a essas pessoas? Há dores cujo consolo parece impossível, mas devemos ter esperança na justiça de Deus, na imortalidade do espírito e no plano maior, onde nos encontraremos depois dessa vida física. Viu, Tite? Essencial para a reparação dos nossos defeitos e para a nossa transformação. O conhecimento da doutrina nos oferece uma nova visão da vida e de seus mecanismos de ajuste, que, associado à prática da caridade, nos trará conforto e adaptação, quiçá aceitação. Mas ainda a gente é pititico para isso, né? Segundo Divaldo, na figura de Joana também, na verdade essa frase é do próprio Divaldo. Ele diz, não vou ler textualmente pelo adiantado, que há muito amor na Terra. As pessoas nunca foram tão solidárias e nunca se ajudaram tanto. E realmente há essa comoção, essa predisposição já em andamento. Já há uma separação em andamento. As pessoas já estão se tocando para aquilo que é de melhor, para aquilo que realmente resolve. Mas ainda
E toda aquela preponderância que a gente falou sobre a terra, cada um dá o que tem. E se você está dando coisa ruim, pelo menos se segura. Não necessariamente você vai colocar coisas boas em prática, porque às vezes não está nesse momento evolutivo. Não está em você amar aquele indivíduo que te feriu. Mas pelo menos contenha-se não enviar vibrações negativas para ele. E não ofendê-lo, e não, enfim, tentar destruí-lo. Apenas se aquiete. Se aquiete. Não tem aquela historinha do sujeito que estava esperando um presente de um indivíduo muito desagradável na vida dele, e era um patrão, inclusive, e ele convida esse cara que tinha muito dinheiro e tudo, que tinha humilhado ele. Depois de um tempo, ele convida para uma festa que as pessoas dão para ele, que ia ter uma festa muito legal para ele, e ele convida esse indivíduo para ir na festa comemorar com ele. Afinal de contas, ele tinha sido importante na vida dele. E ele recebe um pacote, um presente todo bonito, todo maravilhoso, em laço de seda. Mandam entregar com desculpas de que a pessoa não pôde comparecer, mas tinha enviado o presente. Na frente de todos, ele diz, bom, meu amigo se sensibilizou. E ele abre, e a hora que ele abre é um lixo fético, um lixo cheirando muito mal, estrume, né? E as pessoas ficam horrorizadas, e ele fecha direitinho, do mesmo jeito que estava, coloca no cantinho e diz, calma, meus amigos, cada um dá o que tem. Né? E a doutrina espírita tem demais de coisa boa. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, o Pentateuco Espírita tem respostas para todas as nossas angústias, não é para nossas perguntas, para as nossas angústias, porque as nossas perguntas vêm das nossas angústias, né? A doutrina espírita oferece uma solução. Educação moral, não é a moral da saia curta não, viu? É a moral do comportamento humano em relação ao outro, é a prática da ética. E educação acadêmica também, voltadas não para a religião. Kardec começa a conhecer o espiritismo ficando muito bravo, porque o pessoal ia introduzir ensino religioso nos colégios dos liceus franceses. Vocês vão ver isso, não vou contar mais. Tá? Então, segundo o Espírito da Verdade, amai-vos e instruí-vos, porque fora da caridade não há salvação. Muito obrigada, que tenhamos um lindo dia.